Sai essa mulher, ei, carabaxúria, tendo direito, rebaio, sem nada. Trazendo para o século 21, se a gente fosse levar isso para a vara de família, para a vara trabalhista, pensa no quanto H não sairia da casa de Abraão. Mas como eu disse, quando Deus quer te botar no centro da vontade dele, é melhor abrir mão de direitos para ver Deus agir. Chega ela no deserto, limitada com os recursos, sabe por quê? Foi pão e água, e vai acabar. Ela foi errante. Aí escuta isso, tem que ter fé para ouvir isso. Vou te falar uma coisa, não basta ser crente não, tem que ser mulher para escutar o que eu vou falar agora. Não basta ser homem de Deus não, tem que ser homem para ouvir o que eu vou falar agora. Tem áreas da nossa vida, quando a gente está vivendo, como eu coloquei aqui os exemplos, um trabalho, uma casa, uma situação, em que temos que levar uma carga no nosso ombro, não porque a gente deseja, mas porque precisa. E às vezes não é nem só porque a gente precisa, é porque tem um Ismael que depende da gente. Tem um filho que depende da gente, um ministério que depende da gente. Tem gente aqui que se dependesse só dela, ela já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo. Não chutou porque lembra que tem um filho que olha ela como referência, tem um marido que olha ela como referência. Tem homens aqui que se fosse pela conta dele por uma questão de brilho, de orgulho, já teria deixado alguns lugares há muito tempo. Mas fica, porque tem responsabilidade com a casa, com a família, com o pastor, com a igreja. Mas isso não diminui a carga. Agora veja bem, diante dessa situação tão desconfortável, sai ela com os recursos, pão e água, limite da sobrevivência, margem da sobrevivência. Tem gente que entrou nesse culto hoje carregando pão e água, sabe o que é isso? Queria rodar, falar em mistério, mas não consegue, porque está no limite da sobrevivência. Quando ela vai chegando, a Bíblia diz que ela vai andando errante pelo deserto. Então daqui a pouco a água acaba. Veja bem, a água acabou. O odre ficou vazio. A Bíblia não diz que o pão acabou, mas afirma que a água acabou. Por quê? Porque no deserto, óbvio, a água vai acabar primeiro. A água na Bíblia é refrigério. A água na Bíblia é recompensa. A água na Bíblia é fluir. E pão? Pão é palavra. Deus falou comigo, no deserto da vida, às vezes não nos falta a palavra. A gente sabe que tem uma promessa, sabe que Deus usou um vaso, sabe que Deus falou o coração. Só que a gente não consegue absorver aquela palavra. Por quê? Quem é que come pão no deserto sem ter água para ajudar a engolir? Quem? A boca fica seca. Talvez você nunca tenha passado por essa experiência. Quem já serviu o quartel, se viveu em selva, sabe um pouco do que é isso. A coisa mais difícil numa área, num lugar árido, é você colocar um pão seco na boca e fazer ele descer sem saliva na língua. Não desce, entala, engasga. Então veja bem, o pão pode não ter acabado, mas a água quando acaba me impede de absorver o pão que me alimenta. Mãe Camila, o que isso significa? Tem gente aqui que sabe que tem palavra, sabe que tem promessa, sabe que Deus falou, mas não está conseguindo viver o que Deus falou, porque está faltando refrigério, está na luta. Não consegue absorver. A gente diz, fulano se alegra porque Deus disse que vai fazer isso. Eu sei, mas eu não consigo. Fulano dá glória porque Deus vai mudar o cativeiro. Eu sei, mas eu não consigo. Quando a água acaba, a gente entala. É o que aconteceu com Agar. Tem gente aqui que entrou entalado hoje. Quando a água acaba, Deus falou comigo, gente. Deus falou comigo. A água e o pão trazia peso sobre os ombros. Quem lembra disso, diga amém. Quem lembra disso, diga amém. O Senhor falou comigo, veja, o recurso acabou
E quando o recurso acaba, quando a carga acaba, o peso também acaba. Irmã Camila, não entendi. Porque se eu dependo da água, como é que eu vou ficar feliz quando ela acaba? O Senhor está dizendo, mas lembra que essa água só te trouxe peso? Lembra que essa água só te trouxe choro? Lembra que essa água só fez questão de te humilhar? Lembra do que a gente está pregando aqui há 15 minutos atrás? É o tipo de coisa que a gente só carrega por quê? A gente só carrega por quê? Deus está falando, meu irmão. É noite de resposta. Gostando ou não, guarde o que eu vou lhe dizer. Tem porta que vai fechar. E por um momento você vai ficar desesperado. Só que Deus está dizendo, calma, eu estou esgotando o recurso, porque não quero que você leve mais essa carga. Não quero que você leve mais esse fardo. Ei, tem gente que te recebe muito bem, mas porque paga umas continhas, porque ora um pouquinho por você, porque te ajuda um pouquinho, está te humilhando. O Senhor está dizendo, eu vou fechar a porta de alguns relacionamentos que você só carrega porque precisa. E você vai pensar, e agora o que eu vou fazer? Deus está dizendo, ao invés de reclamar porque a carga acabou, celebra porque o peso também foi embora. O peso também vai embora. Pegue na mão de alguém aí, segure, meu irmão, segure na mão de alguém. Diga para essa pessoa, o peso vai embora. O peso vai embora. O peso vai embora. O deserto de Berseba vai tirar o peso da humilhação que a gente carrega.